Olá, meu nome é Marta, sou trabalhadora dessa Sociedade Espírita e vou convidá-los para onde quer que estiverem, no horário que estiverem assistindo esse momento, para elevar o nosso pensamento e fazermos uma singela prece. Que possamos nos recolher um pouco mais intimamente para lembrar por que sintonizamos com este momento agora. Qual o nosso propósito de silenciar, de refletir junto à espiritualidade maior, serenando nossa alma, refletindo em nossas experiências, fortalecendo nosso ânimo, nossa fé, nossas crenças, para melhor lidarmos com as diversas situações que temos e convivemos. Que possamos manter esse padrão elevado de pensamento, de sentimento, para melhor aproveitarmos esse diálogo inspirado pela espiritualidade maior. Que assim seja. Bem, na circunstância que estamos, o título da nossa conversa, da nossa reflexão, é Psicosfera, Saúde Individual e Coletiva. Num momento bem propício para refletir sobre ela. É um tema que ele constantemente precisa estar sendo lembrado, mas mais do que nunca agora, porque nós influenciamos muito uns aos outros, e ainda mais no momento, às vezes, de convívio tão estreito que estamos tendo, às vezes em família, em grupos, dividindo espaços, dividindo às vezes pequenos espaços. E fora o nosso próprio mundo interno que nós temos que lidar também. Então, para início desta conversa, é importante assim, procurar esmiuçar um pouco mais essa palavra. O que é psicosfera, né? Do que se trata essa expressão? Então, se nós formos procurar nas obras de André Luiz, ele traz muito bem isso em Mecanismos da Mediunidade, na própria obra do professor Cícero Marcos Teixeira, que se intitula com esse nome, Psicosfera, e tantas outras obras, Joana de Ângeles também. Mas, de uma forma mais simplificada, né? Nós vibramos, nós temos sentimentos, temos emoções, temos pensamentos. Então, dependendo de uma palavra que está à nossa frente, a gente tem uma reação. Dependendo do lugar que nós estamos, de uma imagem que nós estamos, nós temos emoções, emanamos, ou nos afinizamos, nos identificamos, ou nós hostilizamos. E isso somado é como se fosse um halo energético, como se fosse o padrão que está sendo emitido, né? Então, muitas vezes as pessoas relatam assim, eu fiquei conversando com aquela pessoa, ou eu entrei naquele ambiente e começou a me dar sono, comecei a me sentir pesada, denso, desanimado, ou às vezes ao contrário. Só o fato de eu ficar perto daquela pessoa, de eu entrar naquele lugar, eu já me sinto bem. Não preciso nem conversar com ninguém. Mas isso significa o que está sendo emanado ali e o que nós sintonizamos. Então, o que é a psicosfera? É esse conjunto somado de emoções, de sentimentos que nós emanamos, de pensamentos que formam essa identidade, esse conjunto, e que ela pode oscilar. Então, ora nós podemos estar mais equilibrados, elevados, amoráveis, emanando sensações como essa, ou às vezes nos desestabilizamos, entramos numa onda assim de desestabilizado mesmo, de descrença, de raiva, de revolta, e baixamos esse padrão, né? Podemos elevar o padrão, as ondas de frequência, ou às vezes ficar mais densos, baixos. E por que é importante saber isso? Porque essa é a nossa identidade que nós passamos.
Então, entrando assim, podendo trabalhar melhor esse tema dentro do contexto que nós vivemos hoje, né? Temos essa característica, né, de identidade, que aí nós somos identificados pelas pessoas ou pelos espíritos. Podemos ser sentidos pelas pessoas. Como é que nós estamos percebendo aquela pessoa? Como é que nós estamos sentindo aquela pessoa? Às vezes a ansiedade, a tensão, a agitação, ou pelas palavras que emite. Às vezes pode ser manifestada em palavras, ou só o olhar da pessoa, os gestos da pessoa. A parte corporal da pessoa mostra isso. Ou o que ela emite de palavra, de frases, de discurso, né? Então, nós podemos ser sentidos, identificados, reconhecidos, quando as pessoas se afinizam a nós, nessa forma como nós estamos, que pode ser uma forma amorável, elevada, de esforço, de enlaçamento, de apoio mútuo, ou, às vezes, pode ser também de hostilizar, de causar reação, né, de afastamento. Então, essa identidade permite isso, tanto entre nós encarnados, como junto aos desencarnados. Que aí pode abrir o apoio, a inspiração, esse amparo, ou, às vezes, uma hostilização, né? E aí abre brecha para outros aspectos também, assim, de desencontros que nós tenhamos. Mas o que é importante? É dar esse passo atrás de qualquer coisa de afinidade ou hostilidade, e como é que a gente lida com essa psicosfera nossa, né? Então, nós temos esse caráter humano, individual, da pessoa, de como é que ela alimenta isso, de que cuidados ela tem. E imaginemos assim, dentro de um ambiente onde há mais de uma pessoa, 2, 3, um grupo, uma coletividade, que hoje já não é possível ter aglomeração, é somado as características de cada uma da identidade dessas pessoas, cada uma da psicosfera dessas pessoas. E aí forma a psicosfera do ambiente. Quando a gente diz assim, o clima tá suave, o clima está acolhedor, o clima está amorável, eu me sinto à vontade para poder conversar, para poder falar, para poder relaxar, para poder ficar em silêncio. O clima está pesado, está ansioso, está briguento, está irritante. Então, isso é a soma também das psicosferas individuais que estão aqui naquele ambiente. Está se alimentando. E nós não nos damos conta disso, que nós não estamos separados. Nós estamos interconectados. E, às vezes, a gente reclama do ambiente. Esse ambiente não dá, esse ambiente está sempre assim, tenso, competitivo, destrutivo, tira energia, me deixa cansado, mas eu faço parte dele. Então, como é que eu estou lidando? Eu estou alimentando mais isso, ou eu estou procurando neutralizar e não alimentar isso? Procurando fazer ações ou emanações diferentes dessa para equilibrar. Porque a gente está fazendo parte do ambiente. E muitas vezes não é fácil isso. Mas é o nosso sinal de alerta, de atenção, de responsabilidade com aquela atmosfera que todos estão convivendo ali. E isso serve agora para essa situação mais de confinamento que nós estamos vivendo, mas para qualquer outra situação que nós já vivemos, se a gente for parar para lembrar. Seja do ambiente de trabalho, seja de um ambiente religioso, seja de um ambiente de lazer, que às vezes está tudo muito agradável e daqui a pouco começa a convergir, o clima começa a ficar tenso, de disputa, e estava tão bom e, de repente, se transformou, ficou em briga, ficou em desrespeito, mas porque nós nos deixamos levar. Não ficamos ligados naquele sinalzinho de alerta e de responsabilidade que a gente tem com o ambiente. Aceitamos as armadilhas das conversas, das brincadeiras, da desqualificação, e vai levando, a gente não percebe, e daqui a pouco um ambiente que estava tão legal, tão agradável, tão saudável, se transformou.
mas por descuido. Descuido de cada um que estava ali e da responsabilidade daqueles que, às vezes, já têm essa informação e não a utiliza. Quanto mais informação a gente tem, quanto mais conhecimento, mais responsável a gente é. Então, esses descuidos, a gente precisa estar muito atento a eles. E como muitas vezes se fala, né, bom, se acontece, vamos aprender com isso. Não vamos ficar nos castigando depois. Bom, já temos essa experiência, já comprovamos isso, então vamos estar atento novamente. E isso é que nos fortalece. É como se diz, né, a gente vai se recondicionando. É como se a gente estivesse numa academia fazendo exercício. A gente está recondicionando o organismo para uma nova forma de respirar, para fortalecer a musculatura, para nova postura mais saudável. Então, é a gente ficar se observando e se exercitando e não caindo naquele condicionamento que a gente tem, de ficar rancoroso, de remoendo história, querendo tirar a verdade. Não, o que eu ganho com isso? Para quem eu faço mal? Primeiramente para mim, porque eu fico remoendo e me envenenando e me intoxicando. E para aquele ambiente também, que eu também faço parte e sou responsável. Então, a gente falou de psicosfera humana, individual, psicosfera ambiental, que é a soma de todos os que estão ali naquele ambiente. Pode ser presencial ou pode ser até virtual, porque hoje em dia acontecem as reuniões de trabalho, home office, acontecem as reuniões de família virtualmente, né, tantas coisas. E até esse tipo de diálogo virtualmente a gente precisa cuidar. Cuidar a hora de falar para não atropelar as pessoas que estão conversando, deixar as pessoas desenvolverem o seu pensamento, trocar ideias. Então, tudo tem um cuidado também nessas manifestações, né? Pode ser presencial ou virtual. Então, se nós falamos sobre isso, dessas três categorias, o quanto isso reflete no planeta Terra, porque a gente saiu do individual, do ambiental, e a soma de todos esses ambientes, de todas essas culturas, de todas essas emoções, de todo esse estado espiritual, é a identidade do planeta Terra, que também vai oscilar, que também vai ser alimentada, que também pode ser depurada, que também pode ser intoxicada. Então, imagine, se às vezes a gente consegue silenciar, ter uma pausa, ou até assistir um diálogo como esse, como nós estamos fazendo, a gente parece que se sente um pouco mais tranquilo, bem, reflete, né? E a espiritualidade pode até agir, se aproximar mais de nós, nos inspirar. Vocês imaginem o planeta Terra passando por isso, numa situação tensa, de conflito, de desesperança, de temor, de desânimo, de depressão. Como fica a sua psicosfera para que a espiritualidade maior, os seres de luz, possam vir intervir em benefício de toda a humanidade? Junto à ciência, junto às lideranças políticas, econômicas, sensibilizando as campanhas todas para regenerar esse planeta. Então, é uma responsabilidade que parece grandiosa, mas se cada um cuidar da sua psicosfera humana, não dando margem para mais intoxicação, desesperança, revolta, temor, medo, alimentando cada vez mais medo, paralisando todos. Se a gente tem essa noção de responsabilidade e de cuidado, nós ajudamos a espiritualidade a contribuir mais com o nosso pensamento, com a nossa inspiração, buscando soluções das mais diversas formas. Soluções científicas, técnicas especializadas no momento da saúde, das tecnologias que precisam ser desenvolvidas, nas quebras de barreiras políticas, barreiras de fronteira, barreiras culturais, para que as pessoas, os países, as civilizações diversas, as culturas diversas possam se aproximar e ter ajuda mútua. As pessoas estão muito preocupadas umas com as outras.
Mas essa preocupação podendo ser transformada em ação solidária, em dar prioridade à vida de todos os seres, à vida humana, à vida de todas as espécies. E isso a natureza já nos mostrou. E ela nos mostrou das mais diferentes formas. Com um ar mais límpido, com um ar mais despoluído, né? Aparecendo cenas e situações que nós não víamos há mais tempo, os animais ocupando espaços que não ocupavam há mais tempo, uma vida mais harmoniosa e equilibrada, de contemplação. Tem um preço, mas esse preço é verificando assim, de que forma nós estamos agindo, que escolhas a gente tem, que hábitos a gente tem, e que será que realmente eles são necessários? Será que eles são tão prioritários assim que a gente não precisa rever valores e atitudes nossas para um equilíbrio maior de convivência? De convivência entre nós, de não ser tão de depredação? Ontem mesmo participava de um encontro virtual com alguns jovens e colegas de trabalho. Sei que, às vezes, um depoimento pessoal não cabe muito numa palestra, mas para ver assim, como nós todos estamos sensibilizados. Uma circunstância de estudantes, todos eles assistindo aulas também em EAD, se adequando, aprendendo uso de recursos tecnológicos, que todos nós também estamos passando por isso, né? Alguns mais, outros menos. E um dos jovens teve o seu celular roubado dentro dessa circunstância. E, de imediato, todas as pessoas, num fator de surpresa, arrecadaram os valores que podiam, presentearam esse jovem, foi anunciado na reunião, e foi de uma emoção muito grande. Porque as pessoas querem essa solidariedade, elas querem experimentar isso. E para aqueles jovens foi muito importante, porque eles se sentiram amparados. Alguns numa situação de depressão, alguns num momento de ansiedade muito grande. E isso possibilitou todos eles se sentirem amparados. E as pessoas que ajudaram perceberam uma força muito grande, uma aproximação entre elas. E por que eu trago isso até de uma forma emocionada? É isso que esse momento nos convida. Nos convida a nos sentirmos mais, a nos percebermos mais e perceber essa possibilidade de psicosfera que contagia, que pode contagiar de uma forma positiva, elevada, inspiradora, transformadora, ou ficarmos estagnados num medo, num coitadismo, sendo vítimas. E nós não somos vítimas. Nós somos causadores da circunstância. Temos a lei de ação e reação. E isso não é algo de dizer de julgamento. É nós nos fortalecermos e percebermos, se chegamos aqui dessa forma agora, nós podemos transformar. Nós precisamos acreditar nisso. A espiritualidade precisa dessa nossa postura e atitude para nos inspirar, para nos elevar, para encontrar soluções, para nos ajudar. E nós não estamos nesse momento no planeta Terra por acaso. Quando nós fizemos o nosso planejamento reencarnatório, talvez conscientes ou não, nós optamos, nós fomos convidados a estar nesse momento aqui. Sendo crianças, sendo jovens, sendo com uma idade mais avançada, mas é esse grupo que está experimentando essa situação material hoje. E por quê? Por algum motivo tem, por castigo não é, para sermos infelizes não é, pelo contrário. Cristo sempre trouxe uma mensagem acalantadora, esperançosa e dizendo, vós são filhos do Pai, vós também sois deuses. E o que significa isso? Nós podemos nos curar, nós podemos nos elevar, nós podemos transformar. Mas para isso a gente precisa contatar com essa essência divina que temos nós. Dessa experiência que eu relatei ontem, todos foram brindados. Quem ajudou e quem foi ajudado.
E aí está uma das grandes recursos que nós temos para cuidar da psicosfera. Quando a Joana de Ângeles traz no livro Plenitude, que talvez não seja essa capa mais suave, Plenitude de Joana de Ângeles, ela traz como lidar com a questão do sofrimento. E existem vários recursos para isso. A gente falou da psicosfera humana, ambiental, terrena. Tá, mas então que recursos eu tenho para cuidar dessa psicosfera? Um dos exemplos é esse que eu dei, a caridade. E não é uma caridade para ficar falando, uma caridade para ficar fazendo selfie e diminuindo quem está sendo ajudado, uma forma de desrespeito até. Mas é uma caridade que a gente sente o benefício, que a gente se oportuniza a crescer e aprender na situação, de que lições a gente traz daquilo ali. A caridade é um recurso, e a gente tem várias formas de passar uma mensagem no WhatsApp, de perguntar como alguém está, de mandar mensagens, de não repassar mensagens que dão medo e paralisam, mas, pelo contrário, olha, estamos juntos, todo mundo está passando no mesmo barco, né? De elevar esse padrão. A oração, da forma que for, da crença que for, das palavras que forem, mas é aquele momento de se conectar e de silenciar e de deixar aflorar o melhor que tem, seja para pedir, seja para agradecer, mas ter esse momento como se sentisse esse halo de energia mudando de cor, transformando de cor. Isso é uma mentalização até, ou uma meditação. Quando nós vibramos dessa forma, o nosso organismo todo vibra dessa forma. Já houve experiências científicas mostrando isso, que as moléculas vibram de uma forma diferente dependendo do tom da música, da vibração da música, quando palavras são emitidas. E o nosso corpo, ele não é uma máquina, é um conjunto de várias células, moléculas, átomos e que vibram. Então, se a gente muda isso, vibra, silencia, mentaliza, acarinha esse corpo, isso tudo é beneficiado. Então, nós falamos como recurso a caridade, a oração, a meditação, a mentalização, ficar observando uma imagem, ficar observando uma frase, ficar repetindo aquela frase como se fosse um mantra, ficar contemplando imagens queridas nossas, fotos, tantas pessoas revendo circunstâncias agradáveis da sua vida, momentos da sua vida, olhando fotos com a família agora. Isso tudo são recursos. O que a gente se utiliza daquele instrumento ali? E também o aspecto da música, do filme, o que a gente escolhe contemplar neste momento. É uma música que me faz sentido, que me apoia, que me eleva, que me encoraja, né, que tem algo que me faça sentido. Um filme que também tem uma mensagem assim, um filme mais tenso, catastrófico e que me deixa mais preocupado. Não é negar a realidade, mas é estarmos fortalecidos para lidar melhor com a realidade. Um enfermeiro, um médico, ele vai cuidar de uma circunstância, mas ele precisa estar bem, fortalecido e equilibrado. E o convite é esse, é a nossa psicosfera humana, a nossa psicosfera individual, como é que ela está sendo cuidada, zelada por nós, para podermos lidar com as circunstâncias, que são as mais diversas possíveis, né? Então, nós temos todo esse cuidado, né, do cuidado da nossa conversa, da nossa atitude. Às vezes, quem mora sozinho também, de poder lidar com essa situação de solicitude, né, de estar ali só, mas não se sentir só, né, de se sentir conectado com todas as suas crenças, dos diálogos virtuais, de nós podermos abrir o coração, às vezes, de dizer como é que estamos nos sentindo. E a gente se surpreende achando que é só nós, e não é. Todas as outras pessoas, por algum momento, estão partilhando de sensações parecidas conosco.
Então, esse diálogo que eu comentei ontem, que foi com um grupo de jovens, com adultos, numa sala virtual, foi fundamental para isso. Porque as pessoas estão se sentindo só, às vezes, e acham que só elas estão passando por aquela sensação de tristeza, de ansiedade, de depressão, enquanto todos os outros foram falando, olha, eu me identifico contigo, mas isso passa, eu faço aquilo. Então, a gente... Não, mas isso às vezes é natural, mas a gente precisa reagir. E se a gente não consegue sozinho, a gente pode buscar os amigos virtualmente, ou se a gente conversa com alguém, convive com alguém presencialmente, poder conversar, ou às vezes o profissional também. Tem tantos profissionais hoje à disposição de uma forma virtual que podem também ajudar a nos enxergar o que está acontecendo. Porque é um momento muito delicado. Quando isso passar, a gente vai ter tantos aprendizados para contar, a gente vai dar um salto muito grande neste planeta. Talvez não o ideal que nós queremos, mas nós vamos ter avanço, sim. Muitas coisas já estão sendo repensadas. E é esse olhar que nós precisamos ter. Nos apoiar uns nos outros no momento de mais fraqueza, mas seguir sempre em frente. Tem uma obra, que o nosso horário já está se aproximando do fim, tem uma obra que eu gostei muito de um pequeno texto que tem nela, que eu acho que reflete muito esse momento de recondicionar os nossos hábitos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos. E é um pequeno texto que eu vou me permitir ler para vocês, já nos encaminhando para o final. Ele é do livro A Paz Começa em Você, de Ken O'Donnell. Então, ele diz assim: se tenho uma mente, posso empregá-la melhor. Se tenho uma boca, posso começar a cuidar das minhas palavras. Aprender a falar pouco, suave e docemente. Se tenho um corpo, posso começar a usá-lo como instrumento para o bem, e não como um cárcere de constantes fracassos. Se tenho tempo, mesmo que seja 1 minuto, que esse minuto se torne o início da minha reviravolta, que eu me transforme em dono dele, ao invés de ser escravo. Se tenho energia, posso aprender não apenas como gastá-la, mas como conservá-la e recarregá-la. Se tenho riqueza, mesmo que seja pouca, posso usá-la para retribuir ao mundo a fortuna de existir. E é esse momento que eu percebo, assim, é de nos rever, de rever as nossas atitudes, os nossos hábitos, ou de consolidar aquilo que a gente já aprendeu e é a oportunidade de fazer agora. Que talvez não tenhamos nos dado chance por falta de oportunidade, mas de poder nos experimentar agora, de tudo aquilo que a gente já aprendeu. Talvez aprendeu só lendo e agora pode colocar a mão na massa, ou já aprendeu até vivenciando e pode ampliar mais ainda. E a gente é observado nisso. E a gente causa um efeito em cadeia, né? Então, não nos preocupemos em querer mudar os outros, mas é a gente fazer esse processo de reformulação que contagia e é observado, seja energeticamente, vibracionalmente, como a gente falou da psicosfera, ou seja, nas próprias atitudes que a gente está fazendo e faz as outras pessoas pensarem, refletirem. Eu poderia fazer algo semelhante? O que eu sou bom e eu poderia estar fazendo também diferente? E nunca me oportunizei. Então, esse era uma das reflexões sobre psicosfera, saúde individual e coletiva. Eu queria convidá-los a fazer uma prece, mas, ao fazer a prece, fazer um exercício de mentalização, já que foi mencionado mentalização, que a gente pudesse vibrar por todo esse planeta a partir de nós. Então, quem desejar fechar os olhos, fecha os olhos, aonde estiver, da forma como desejar, mas só procure se dar de presente esse momento, que são poucos minutos.
Então, observando a respiração, imaginando que ao inspirar, uma luz muito suave entra no nosso organismo, perpassando, percorrendo por todo ele. E ao expirar, liberamos o que não nos serve mais. Inspiramos e expiramos. E na sequência, como se raízes saíssem dos nossos pés e fossem entrando terra dentro, com força, no sentido do centro da terra, mais e mais fundo, como se sentíssemos as raízes tocando na areia, tocando na terra e começando a aquecer, pois ela está no centro da terra, numa fonte preciosa de energia, do málgama alaranjado, e nós absorvemos essa energia intensa e vai subindo pelas raízes, percorrendo até chegar aos nossos pés. E é absorvida por todo o nosso corpo, intensa energia alaranjada, viva, que percorre o nosso organismo, que faz a conexão da terra com o nosso corpo, físico, emocional e espiritual. E sai do alto da nossa cabeça, conectando com todo o universo. Somos um só, somos seres únicos, vibrando na mesma sintonia amorável do Pai. Somos abençoados, amparados e vibrando para o bem de todos. E observando a nossa respiração, de tudo aquilo que inalamos, que respiramos e já liberamos, vamos nos sentindo fortalecidos, leves e amparados para mais uma jornada que segue a partir de agora. Obrigada, Pai, pelo amparo, obrigada pela audiência de todos, pela reflexão valiosa que fizemos e que sigamos em paz. Obrigada.